Em nome de Jesus, vamos orar, e pedir ao Senhor que nos dê mais oportunidades de estarmos juntos, buscando ao Senhor. As crianças podem sair para seu culto lá nos fundos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 13, verso 37. Marcos, capítulo 13, verso de número 37. Nós vamos para a parte 2 da mensagem, mas eu vou retomar, você que não esteve presente, que não ouviu a parte 1, então eu vou retomar os pontos relacionados com a parte de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 13, 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Novamente, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém. Vamos orar novamente. Graças te damos, Senhor, por esta noite que estamos reunidos em nome de Jesus. Pedimos a Deus que a tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que esta mensagem possa ter como uma semente boa que é jogada, que é lançada numa terra boa e que ela possa germinar, crescer e produzir frutos para a glória do Senhor. Que todos que nos ouvem, ó Pai, possam ser impactados pela tua palavra, possam aprender as realidades mais profundas da tua palavra e possam colocá-las em prática no dia a dia. Peço que abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que nos acompanham pela internet, ó Pai, que todos sejam abençoados, Senhor, para a glória, honra e louvor do seu nome somente. Que toda a ação do inimigo para tentar impedir a disseminação da tua palavra, a pregação da tua palavra, a absorção da tua palavra e a prática da tua palavra na nossa vida, seja repreendida em nome de Jesus. Peço a tua bênção, ó Pai, sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós começamos a ministrar sobre a necessidade de vigiarmos no domingo retrasado, dia 10/11. E fizemos a primeira parte desta mensagem, agora nós vamos fazer a segunda parte. Vimos que a palavra vigiar, ela é muito importante nas Escrituras. Ela aparece 23 vezes no Novo Testamento. E a maioria das vezes é dita pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Vigiai. É uma ordem. Não é uma opção, não é um talvez, mas é uma ordem do Senhor. Vigiai. Vimos também que vigiar significa estar acordado, estar alerta, estar perceptível, estar percebendo, estar antenado, estar ligado, ficar vigilante. Então nós temos aqui uma ordem para todos os cristãos: vigiai. Jesus disse: o que vos digo, digo a todos, não apenas a alguns, não apenas aos pastores, não apenas aos líderes, não apenas a quem exerce algum ministério na reunião da igreja, mas a todos, vigiai. Então, com isso, nós percebemos que não podemos ficar dormindo. E eu mencionei na pregação passada que depois da queda,
tudo neste mundo tende a caminhar para uma piora espiritual. Depois da queda do homem no jardim do Éden, tudo começa a descer no mundo espiritual, ladeira abaixo. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar porque estamos em guerra. E nós lemos Efésios capítulo 6, verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, precisamos vigiar. Precisamos vigiar também porque o Senhor nos mandou vigiar. E isso já seria o suficiente, uma ordem do Senhor. Mas também destacamos a realidade de que há muitos distrativos neste mundo, muitas seduções para fazer você desviar do foco. Então, o foco é Cristo. Por isso precisamos vigiar. E aí eu mencionei as 3 áreas em que nós precisamos estar alertas. Precisamos vigiar primeiro quanto à volta do Senhor. Depois precisamos vigiar quanto ao auxílio àquele que sofre. E, em terceiro lugar, mencionamos que precisamos vigiar quanto às ações do diabo. 3 áreas, e agora, para hoje, as últimas 3 áreas que eu quero mencionar. Além disso, eu creio que existem mais 3 áreas que carecem da nossa vigilância. Primeira, devemos vigiar não só quanto à volta do Senhor, não só quanto àquele que sofre, não só quanto às ações do diabo, mas também devemos vigiar contra as heresias. Isso é importante. Vamos ler lá em Atos capítulo 20. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir, vou citar aqui. Atos capítulo 20, verso 30 e verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então o apóstolo Paulo dizendo que haveriam homens que se levantariam falando coisas perversas. E eu creio que coisas perversas aqui não são palavrões, não são coisas imorais do ponto de vista sexual, não é disso. Coisas perversas aqui são distorções da palavra. São heresias. Então, heresias são distorções da palavra de Deus. Irmãos, quantos irmãos não vigiaram e foram engolidos por heresias? Gente que estava firme no caminho do Senhor, que conhecia a palavra mais ou menos, e não vigiou, e por isso acabaram em seitas, acabaram sendo enganados. Quantas igrejas acabaram se desviando? Há movimentos que vieram no passado de homens que eram usados por Deus e que depois a história mostra que eles acabaram caindo em certas heresias por falta de vigilância. Então é preciso vigiar, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Isso é um alerta para todos nós. Alguns cristãos que ficam se alimentando de tudo que existe na internet acabam se contaminando. Preste atenção, a internet é um meio de comunicação, as mídias são um meio de comunicação, tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim. Então tem crente que ouve a mensagem na igreja, não lê a palavra, mas passa a semana inteira, não tem como competir com a internet.
Você ouve a palavra aqui, mas chega em casa, liga a internet, procura qualquer pregador que você vê pela frente e vai escutando mensagem em cima de mensagem. Aí a pessoa passa 6 dias ouvindo, muitas vezes, bobagens. E um dia apenas ouvindo a verdade da palavra numa igreja séria, inevitavelmente ela vai se contaminar. Por isso, nem tudo aquilo que está na internet deve ser ouvido. Tem pregadores bons que nós conhecemos e que a gente pode ouvir, mas a gente tem que saber diferenciar o pregador da mensagem. Às vezes ele prega uma mensagem boa e prega alguma coisa que não convém em outra mensagem. Então precisamos tomar cuidado, porque uma heresia é uma verdade distorcida. Ela tem elementos da verdade, mas ela é distorcida. Isso é uma heresia. Você pega uma verdade e distorce ela. Quando você olha, você vê alguma coisa da verdade. Isso é perigoso. Mas ela não é a verdade correta, ela não é a verdade completa. Ela é a verdade mutilada, ela é a verdade torcida. Por isso, uma heresia, ela parece com a verdade. E quanto mais parecida com a verdade ela é, mais perniciosa ela é, pior ela é. Porque é mais difícil de você detectar. Quanto mais um elemento ruim parece com um elemento bom, mais ele se torna perigoso. Porque você tem dificuldade de entender o que é ruim e o que é bom. Às vezes é muito parecido. É muito parecido. Eu me lembro que uma vez estávamos num rancho e de repente alguém viu uma cobra. Uma cobra coral. Toda pintadinha, vermelha, preta. E nós sabemos que a cobra coral é extremamente perigosa. Mas aí corremos lá olhar na internet, porque tem uma cobra que ela tem a mesma cor, quase, praticamente o mesmo jeito, mas ela não é venenosa. E descobrimos que aquela ali não era a cobra coral autêntica, era falsa. Era uma fake news. Mas mesmo assim, só por precaução, ninguém pôs a mão. Quando você vê algo que parece muito, mas não é, é perigoso, pode enganar. Então a heresia tem elementos da verdade, mas não são só elementos da verdade. Você pode encontrar uma mensagem que diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Pronto, está tudo certo. Nem sempre. Às vezes tem algumas coisas neste meio aí que estão comprometendo toda a realidade. Muitas religiões falam de Jesus. E falam bem de Jesus. Só que às vezes em uma religião você fala de Jesus, mas acrescenta alguma outra coisa a Jesus. E quando se acrescenta a Jesus, você destruiu toda a teologia correta daquela mensagem. Então Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é Senhor. Mas para ser salvo, você precisa fazer isso, aquilo ou outro, fora de Jesus. E você então contaminou a mensagem. Então uma heresia tem coisas certas, mas tem coisas erradas misturadas entre as certas. E a heresia, ela vem muitas vezes para agradar os desejos mais contaminados do coração do homem. Então você tem um desejo disso e daquilo, a heresia, ela vem para agradar esse desejo. Por exemplo, alguém que diz que para ser salvo precisa também fazer obras. No desejo do homem, mais profundo do coração do ser humano, existe esse orgulho, esse pensamento de que se eu fizer as coisas certas, então Deus vai me dar a salvação pelas minhas práticas, pelas minhas ações. Fala de Jesus, Jesus é bom, tudo, mas se você não fizer as obras, você não chegará ao céu.
Então, o desejo do ser humano é de conquista. O desejo do coração do homem caído é de garantir a sua parte. O desejo do coração de um homem caído é dizer: eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu consegui, eu superei outros, por isso estou aqui, eu mereci. Então, uma heresia vem às vezes para agradar o coração de um homem. Por isso ela é ruim. E por isso ela é perniciosa. E por isso ela é muitas vezes imperceptível. E por isso ela é muitas vezes bem-vinda, porque ela vai ao encontro daquilo que você quer. Então, é importante vigiarmos. E como podemos vigiar em relação às heresias? Primeiro, nós precisamos amar. Para combater as heresias, primeiro nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos amar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for amada, você muitas vezes não vai passar tempo se debruçando sobre a palavra. Precisamos amar a palavra e amar o Senhor da palavra. Cristãos que amam pregações, mas não amam a palavra, têm uma tendência a cair em heresias. Cristãos que amam a igreja, que amam um ministério, que amam fazer alguma coisa na igreja, mas não amam a palavra de Deus, podem ser uma vítima das heresias. É importante que você tenha um conteúdo vasto de literatura, possa ler qualquer coisa, boas, obviamente, mas você precisa amar principalmente a leitura desta palavra. Você pode e deve ler outros livros interessantes, bons, e tem muitos livros bons que valem a pena, tem livros que também não valem a pena, mas tem livros que valem a pena. Você pode ler outros livros, mas o seu livro principal de cabeceira tem que ser a palavra. Você precisa amar a palavra para poder se livrar das heresias. Porque quando você ama a palavra, você vai ler a palavra. Eu não posso dizer eu amo a Bíblia. Você já leu? Não, uma vez por ano eu leio lá no Natal, eu leio alguma coisa sobre o nascimento. Não. Então você não ama. Se você ama a palavra, você vai ler e vai estudar a palavra e vai conhecer a palavra. Então, ler, estudar e conhecer são sinônimos de amar nesse aspecto. Então, quem lê a palavra, quem estuda a palavra e quem conhece a palavra e quem ama a palavra vai estar mais protegido para não cair nas heresias. O apóstolo Paulo diz que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, os cristãos de Bereia iam nas Escrituras, eles tinham o Antigo Testamento apenas naquela época, eles iam nas Escrituras no Antigo Testamento conferir, ver se aquilo que Paulo estava falando estava batendo com a profecia, com as Escrituras, com aquilo que Deus tinha falado. E Paulo não ficou ofendido com isso. Paulo não disse: vocês não acreditam em mim? Miseráveis. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele os elogiou. Ele disse: vocês são mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Porque os crentes de Tessalônica provavelmente ouviam ele falar e disseram: amém. É Paulo que está falando. Mas os bereanos não, disse: Paulo, peraí, deixa eu ver se Paulo está falando certo. Eles amavam as Escrituras. Eles respeitavam as Escrituras. As Escrituras precisam ser amadas e respeitadas. E uma forma de respeitar a Bíblia não é simplesmente colocar ela numa caixinha de vidro e deixar lá, eu respeito a palavra. Não é isso. Quando eu respeito um livro, é que eu estou lendo e tentando praticar aquilo que aqui está escrito. Então, para se livrar das heresias ou para vigiar em relação às heresias, eu preciso ler, estudar, eu preciso também pedir ao Senhor
humildemente que não me deixe ser seduzido, porque não basta ler as Escrituras. Eu preciso ler com o coração certo. E o coração certo é um coração de humildade diante de Deus. É um coração de sede por Deus e é um coração de humildade, ou seja, ninguém conhece tudo das Escrituras. Não há um pastor que possa dizer, eu conheço toda a Escritura, eu sei tudo, não há nenhum mistério por mim. Não. Esse dia eu estava falando para os meus filhos, tem coisas das Escrituras que eu leio e que eu acho muito difícil. E tem coisas que eu não sei exatamente o que aquilo significa. Eu preciso do Senhor. Clamo misericórdia a Deus para Ele me mostrar o que aquilo significa, porque eu já li, já estudei e não consigo entender exatamente. É claro que as doutrinas principais das Escrituras, Jesus é Salvador, é Senhor, Jesus voltará para nos buscar, Ele morreu por nós, pagou o nosso preço na cruz, nós somos salvos em Cristo, e todas as outras doutrinas principais das Escrituras são conhecidas por todos nós. Mas tem textos na Bíblia que são absolutamente difíceis. Leia Ezequiel e as visões de Ezequiel, você vai ver o quanto é difícil. Leia Apocalipse e coisas que talvez ainda nem foram totalmente reveladas para nós, e você vai ver o quanto é difícil. Tem textos na Bíblia que são difíceis. Isso não significa que eu devo me acomodar e dizer, não entendi, tá bom, pronto, então. Não me entendi, mas eu quero entender, porque se está aqui é para mim. Então, com o coração humilde, a humildade é o solo fértil da onde vai nascer as compreensões a respeito de Deus. Eu só consigo compreender Deus se eu for até Deus com humildade no meu coração. Se eu for com vaidade, com orgulho, com eu sou bom, eu sei isso, eu sei aquilo, eu estudei aquele outro, eu não vou conseguir entender corretamente. Porque Deus se revela aos humildes. Então a humildade é o solo das virtudes cristãs. Estou lendo um livro de Andrew Murray sobre a humildade, fenomenal. A humildade é o solo das virtudes cristãs. Então, se eu quero conhecer a Deus e a sua palavra, eu preciso ir com humildade. Porque só assim vou conhecer a Deus. Então, preciso pedir ao Senhor. E não só pedir ao Senhor, olhar sempre para o Senhor. Como que eu não caio em heresias? Olhando para o Senhor, sempre ao Senhor, não aos homens. E assim passar tudo pelo crivo da palavra do Senhor. Tudo. Se alguém vem com uma doutrina, ela precisa passar por esta palavra. Tome cuidado com inovações. Tem gente que gosta muito de pregar novidades. É claro, quando você lê as Escrituras, de repente descobre algo em um texto que você não tinha esse conhecimento ainda. Ah, interessante. Mas tem muita gente que ama novidades. E que vem com coisas que não passam pela Escritura. A novidade é bem-vinda, desde que ela passe pela Escritura, e o crivo das Escrituras. Então, cuidado com novidades que não se sustentam biblicamente. Não só passar pelo crivo, ou seja, a Bíblia ela precisa ser compreendida como um todo. Como é que eu entendo a Bíblia? Eu entendo a Bíblia quando eu leio a Bíblia como um todo, não a parte seccionada. Tem crente que lê a Bíblia todo dia, mas só lê Salmos. Bom, os Salmos são maravilhosos, palavra de Deus para nós. Mas se eu ficar só nos Salmos, eu não vou ter a visão correta de toda a Bíblia. Tem gente que quando vai ler a Bíblia, pula. Mateus, já li Mateus. Marcos é igual, Lucas é igual. Então vou para João. Não é assim. Eu preciso ler a Bíblia como um todo. E eu preciso pegar um tema e submeter a Bíblia como um todo. Não adianta eu abrir um texto da Bíblia, ler e falar, pronto, já entendi esse tema, é assim. Não, eu tenho que submeter esse tema a todo o demais que a Bíblia fala.
Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre perdão, não é o que apenas um versículo diz sobre perdão. O que a Bíblia fala sobre salvação, não é apenas o que um versículo pode estar e está absolutamente correto sobre a salvação, mas ele não está isolado, ele tem que ser submetido a todos os outros versículos para entrar num tecido e eu contemplar a obra-prima. Sobre o Espírito Santo, eu quero saber sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. O que o Antigo Testamento fala sobre o Espírito Santo, o que o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo. Sobre o céu, o que a Bíblia fala sobre o céu, o que o Antigo Testamento fala, o que o Novo Testamento fala. Eu preciso entrar num contexto geral para entender a Bíblia. Nós já dizíamos isso no seminário, quem tira um texto do seu contexto, cria um pretexto para uma heresia. Então, se você tirou um texto do contexto, você vai achar um pretexto para uma heresia. A Bíblia precisa ser analisada como um todo. Não só isso, como me livrar das heresias. Com humildade, peça conselho a pessoas mais maduras na fé. Peça conselho. Peça conselho. Olha, eu li esse texto, eu não entendi. Eu li lá, ouvi na internet lá alguém dizendo que é isso, que é isso, que é isso. O que você acha? Peça conselho a pessoas mais maduras na fé. Não carregue sozinho a fardo. É importante a gente se apegar a pessoas que tenham conhecimento da palavra. Eu me lembro da minha época de conversão e como eu tinha sede de estar perto de pessoas que conheciam a palavra. Eu não podia ver nenhum pastor chegar. Naquela época eles faziam muita campanha, traziam pastores de fora. E quando eu percebia que o pastor era alguém que conhecia a palavra, eu ficava como um carrapato. Eu grudava nele. Eu quero aí, me dá aí, o que você... Eu quero saber. Eu já vinha com a lista de perguntas que eu tinha. Me lembro que uma vez eu um pastor chamado Walter Rogato, eu gostei tanto, fui tão abençoado com aquele homem, que aí ele ficou hospedado na casa de um irmão, pois eu já falei, irmão, que hora que eu posso ir na sua casa conversar com ele à tarde? E que hora que ele está livre? E que hora que ele... Eu queria estar perto. Se você tem que ter sede. E eu não fui assim só na época da minha conversão, até hoje eu sou assim. Eu quero estar perto de pessoas, quero conhecer mais. Se eu perceber que alguém tem coisa para dar, eu quero estar lá. Quero estar me alimentando. Então, peça conselho a pessoas mais maduras na fé e cerque-se de pessoas tementes a Deus. Esse é um segredo que todo mundo deveria saber e viver. Você quer ser crente fiel a Deus? Se cerque de crentes fiéis. Sabe por quê? Às vezes, no meio da igreja, tem um irmão fraquinho, carnal. E aí a pessoa, ao invés de se aproximar de gente firme na fé, ela está meio fraca, ela se une com os fracos. E aí fica dois fracos. E aí chega um outro também não convertido e se une também com o fraco. Aí vira tudo fraco. Todos nós temos momentos de dificuldade. Procure se cercar de crente, de gente fiel a Deus, para você ser abençoado. E você que vê alguém fraco e você está maduro na fé, se aproxime para fortalecer a pessoa, mas não para enfraquecer. Porque tem crente também que é fiel, é forte, aí começa a andar com o fraco e começa a enfraquecer também. Sempre tem que puxar as pessoas para cima. Então, se você se percebe alguém que está com uma fraqueza, se cerque de gente forte espiritualmente para te ajudar. Se cerca de mulher de oração, de mulheres de oração, de homens de oração, de gente que tem o coração de Deus, para estar perto de você. Então, como se livrar das heresias? Estudando, amando, lendo, buscando a palavra de Deus, olhando sempre para o Senhor,
passando tudo pelo crivo da palavra, entendendo a palavra como um todo, praticando, conhecendo, vivendo. Segundo, devemos vigiar também, não só sobre as heresias. Devemos vigiar para não perder a fé. Não perder a fé. 1 Coríntios 16, 13 diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Bom, por que ele está dizendo isso? Por que ele está mandando a gente se fortalecer? Porque a gente pode enfraquecer. Se não pudesse enfraquecer, ele não diria nada. Já está forte, fica aí. Ele diz: fortalecei-vos, vigiai, estai firme na fé. Se não fosse possível você vacilar na fé, ele não diria: estai firmes. É uma ordem. Então precisamos vigiar para não perder a fé. E eu fico pensando, quanta gente perdeu a fé? Quando ele se converteu, fé em Deus para tudo, é Deus para cima, é Deus para baixo, coisa maravilhosa, mas aí depois começa a perder a força, começa a entrar as frustrações, as decepções, vai fraquejando. E aí, eu não sei mais se eu tenho fé. Jesus disse: Pedro, orei para que você não desfaleça. A sua fé não desfaleça. Quando é que pode se perder a fé? A gente pode perder a fé quando a gente se contamina com as bobagens da teologia liberal. É muito bom o seminário, mas crente que não está forte não deve ir para o seminário. Porque chega no seminário e vê tanta bobagem, não é todo seminário que tem bobagem, mas às vezes é tanta bobagem da teologia liberal e tantos professores querendo impressionar os alunos, e para impressionar o aluno, às vezes o professor faz o quê? Ele tenta desmontar o pensamento do aluno. Aí o aluno crê em Deus, ele fala: não é bem assim. O aluno acredita que Noé foi um personagem real, não, aquilo lá não é bem desse jeito. O aluno acredita que Moisés abriu o mar vermelho, não foi bem assim, não é bem desse jeito. E aí pronto, perde a fé. Porque começa a se contaminar com bobagens. Bobagens da teologia liberal. Teologia liberal, uma bobagem só. Invenções, coisas de homens. Creio sim, creio que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Sei que Moisés não escreveu sobre a morte dele, obviamente. Pode ser Josué, que escreveu o dia que ele morreu, a forma como que ele morreu. Creio que os israelitas estavam lá no Egito e foram tirados por Moisés com as 10 pragas e passaram o Mar Vermelho. Creio. Passaram a pé enxuto. Creio. Creio que Josué entrou, passou pelo Jordão a pé enxuto com o povo. Creio. Creio plenamente. Creio que Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias no estômago do peixe e não morreu. Creio. Porque a Bíblia diz, eu creio. Assim como eu creio que Jesus nasceu de uma virgem. Creio. Creio plenamente. Creio que Jesus morreu na cruz e creio que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Creio que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias apodrecido. Creio. Porque a Bíblia diz. Mas não é bem assim como. Se está escrito, eu creio. Ponto final. Mesmo que eu não saiba explicar exatamente como aconteceu, mas se está escrito, creio que Eliseu fez um machado flutuar. Creio. Creio que Elias estava andando com Eliseu e de repente um redemoinho, cavalos e carros de fogo separaram os dois e Elias foi ao céu num redemoinho. Creio. Como é que é isso? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Gostaria de ver. Não, eu gostaria de estar junto. Se eu fosse Eliseu, pede o que queres quando eu for tomado de ti. Eu ia fazer uma proposta, me leva junto.
Eu queria ir junto. Mas Eliseu escolheu a boa parte, escolheu porção dobrada do espírito de Elias. Que maravilha. Creio que Enoque andou com Deus, de repente Deus levou. Pronto, ninguém mais viu Enoque. Creio, é a Bíblia. Então a teologia liberal coloca em dúvida o sobrenatural. E aí quando a gente entra por isso, parece bonito, parece intelectual, pôr em dúvida a fé. Parece, olha como esse homem é culto. Ele não acredita nada do que a gente acredita. Culto. Bobagens. Queria que nessa mensagem fosse lá para todos os meus amigos da teologia liberal ouvir. Bobagens. Coloca-se. Como é que se perde a fé? Se perde a fé, às vezes, colocando-se a fé em promessas que Deus nunca fez. Cuidado com isso. Tem gente que começou bem a carreira de fé, mas aí veio lá a profetada. Sabe o que é profetada? Profetada não é profecia. Profecia é aquilo que de Deus, que vem e que cumpre. Profetada é aquilo que uma irmã lá tá lá meio tristonha e ninguém liga para a irmã, então ela faz uma profecia para mostrar que é espiritual. Eis que te digo, meu servo, dentro de 3 meses acontecerá isso, aquilo lá, e a pessoa acredita naquilo e não acontece. E ao invés da pessoa desacreditar da profeta, ela desacredita de Deus. Não entendo isso, como é que pode? Mas tem muita gente. Muita gente que por causa de promessas falsas, profecias falsas, esfriou na fé. Às vezes, vai por interpretações erradas das Escrituras. Então, pega um texto do Antigo Testamento fora do seu contexto, eis que você vai ficar rico, vai ter isso, vai ter abundância, blá, blá, e a pessoa está passando uma dificuldade financeira. Aí ela deixa de crer na Bíblia. Ela deveria deixar de crer na interpretação errada da Bíblia, mas ela deixa de crer na Bíblia como um todo. Então, nós temos aí um problema que faz a pessoa desanimar. Então, quando frustra uma pessoa, ela pode perder a fé e precisamos vigiar para não ser frustrados. Quando ela coloca o coração num homem, quando ela tem um pastor como se fosse um semideus, e nenhum pastor é um semideus, todos nós cometemos erros, falhas, todos nós. Mas quando ela coloca o coração dela naquele homem, e aquele homem se torna uma figura divina, e de repente ela descobre um erro naquele homem, uma falha, ela perde a fé às vezes. Deveria perder a fé no homem, deixar em Deus. Mas ela perde a fé em Deus. É estranho, mas é isso que acontece. Nós já vimos muito isso, tenho certeza que vocês já viram isso na história. Então, como é que a gente pode vigiar para não perder a fé? Não deixe de ler a palavra de Deus e confiar na palavra. Não em pessoas, na palavra. Busque a Deus e não pessoas. Não dê ouvidos a coisas que não edificam. Tem gente que tem tempo para ficar ouvindo 2, 3 horas de bobagens que não edificam. A gente não tem tempo para isso. Às vezes estou assistindo lá programas de documentários, daqui a pouco aparece lá, documentário sobre a Bíblia, já levanta as 2 antenas. Aí começa, não, porque Jesus amava, Jesus era casado, Maria Madalena, não quero ver essas bobagens. Tem gente que fica ouvindo bobagens, depois perde a fé. Por quê? Porque dá ouvido a besteiras. As coisas que não edificam. Como é que a gente não perde a fé? Não brinca com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Deus é um Deus sério. Justo, verdadeiro, santo. Como é que eu não perco a fé? Entenda que Deus às vezes é silencioso. E Ele não fala às vezes.
Ele fala pela sua palavra, ele fala pela pregação, ele fala por um monte de formas, mas às vezes ele se faz silencioso em algum momento na sua vida. E pode acontecer. Já oraram a Deus e Deus não respondeu nada? Pode acontecer. Paulo orou 3 vezes até que Deus disse: não vou tirar o seu espinho na carne. Pronto. Acabou. Saiba que Deus é silencioso às vezes. Como é que eu não perco a fé? Foge de conversas e debates infrutíferos. Tem um monte de gente debatendo aí quantos pregos tinham na arca de Noé. Foge. Debates e conversas infrutíferas. Peça auxílio sempre a pessoas maduras na fé. Sempre. Sempre gostei de estar perto de gente madura na fé. Então, vigiar para não perder a fé. Vigiar para não cair em heresias. E agora vem a última. Devemos vigiar também em ações de graça. Colossenses capítulo 4, verso 2 diz: perseverai em oração, vigiando ou velando nela com ações de graças. Vigiar em ações de graça. Esse é um assunto muito sério, porque muitas vezes a gente não consegue viver com ações de graça. A gente vive em reclamações. Às vezes é assim. A gente está sofrendo uma dor aqui, uma dor ali, ou a gente queria comprar algo que não conseguiu, ou o salário não foi suficiente para a gente comprar aquilo que precisava, ou a gente não conseguiu pagar todas as contas, ou fez calor demais, ou fez frio demais, ou choveu quando atrapalhou um programa nosso, ou não choveu quando a gente queria que chovesse, ou teve um problema na família, um problema em casa, um problema com os filhos, e aí logo é muito fácil cair na murmuração. Muito fácil. Deus não aceita a murmuração. E o povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida por um elemento principal: murmuração. Eles murmuraram porque não tinha carne, murmuraram porque estavam passando sede em algum momento, murmuraram porque queriam voltar para o Egito, murmuraram por um monte de coisa. Até que Deus disse: vocês vão morrer tudo no deserto. Então, a vida de reclamações é uma vida que às vezes ela se torna um hábito. Infelizmente, a gente acorda às vezes de manhã e a primeira coisa que a gente faz é: meu Deus, tem que trabalhar hoje. Já começa o dia reclamando? Deveríamos começar o dia agradecendo, abrir os olhos e dizer: glória a Deus, estou vivo, aleluia, dormi bem à noite. Quando vamos comer alguma coisa, devemos agradecer, porque temos alguma coisa para comer, mesmo que não seja aquilo que a gente tanto gostaria de. Mas está ali, é nosso alimento. Precisamos ter gratidão ao receber o salário. Eu sei que o salário nem sempre é como deveria ser, nem sempre faz jus ao teu trabalho, nem sempre você ganha o tanto que você acha que deveria ganhar, mas seja um salário mínimo, 2, 3 ou 10, aprenda a sempre agradecer quando recebe o salário. Graças te dou, Senhor, por esse salário. E Deus vai te abençoar. O problema é que às vezes a gente sempre, quando recebe alguma coisa, pensa não naquilo que tem, mas naquilo que não tem. Ações de graça são fundamentais para a vida do cristão. A Bíblia sempre fala de ações de graça. É muito fácil cair no laço da murmuração. As ações de graça são impedidas de se realizar em nós quando o espírito da ingratidão chega. Nós não podemos ser ingratos. Estamos aqui, estamos vivos, estamos aqui hoje. Temos um lugar para congregar, temos um culto, temos pregação, temos louvor, temos a presença dos irmãos, temos os irmãos. Precisamos aprender tudo com contentamento. O contentamento é fundamental.
Se você tem alguma coisa, eu não estou dizendo que você não possa dizer, não, eu gostaria de melhorar nisso ou naquilo. Tudo bem, mas primeiro esteja contente com o que você tem, para depois ir para frente. Contentamento. Tudo precisa vir com contentamento. Se tem arroz, feijão e ovo, contentamento pelo ovo. Se tem só arroz, feijão, contentamento pelo arroz, feijão. Se tem a carne, contenta pela carne. Se tem uma casa, contente-se pela casa. E se não tem, contente-se também. Precisamos receber tudo com contentamento. Fomos para o retiro, contentes pelo local, contentes pela comida, contentes pelas pregações, contentes pela comunhão com os irmãos. Voltamos contente, porque voltamos. Também não dava, né, Vanderlei, para ficar lá até agora comendo. Então, contentes, porque voltamos também. Aleluia. Quando a gente viaja, vai contente viajando. Mas quando volta, não volta em depressão, pelo amor de Deus. Volta contente porque está voltando. Porque via de regra a gente fica assim, ai meu Deus, acabou a viagem, que maravilha que foi, ai que dor que dá no coração, ai que angústia que dá na alma, ai... Não. Quando você volta de uma viagem, pensa, essa pode ter sido a primeira de muitas. Haverão outras oportunidades para viajar. Contente. Às vezes a gratidão some, a ação de graça some porque a gente tem amnésia em relação ao que Deus já fez por nós. Não podemos ter amnésia. Deus fez tanto por nós. Deu seu Filho unigênito. Morreu por nós, nos deu a salvação, nos deu o Espírito Santo. Então não podemos ser insensíveis às maravilhas de Deus. Como podemos viver vigiando em relação à ação de graça? Mantenha um espírito de gratidão, mas como uma prática. Force-se, mesmo que seja forçado, force-se a agradecer todos os dias. Graças te damos. Às vezes na mesa não é fácil. Às vezes os filhos começam a reclamar já quando coloca a comida na mesa. Mas é isso que tem. Vamos agradecer. Agradeça. Vamos agradecer primeiro. Como é que eu mantenho um espírito de ação de graça? A Bíblia diz, vigiai nisso. Observe a grandeza, o poder de Deus. Observe tudo aquilo que Deus te deu. Rejeite a murmuração em nome de Jesus. Quando vier a murmuração, rejeita em nome de Jesus. É melhor ficar de boca fechada do que reclamar. Ninguém consegue viver com alguém reclamando todos os dias. A reclamação se torna um vício e a gente não percebe depois quanto reclama. Acorda reclamando e vai dormir reclamando. Não. Agradeça, agradeça. A vida de gratidão é maravilhosa, porque quando eu agradeço, eu estou reconhecendo aquilo que Deus fez por mim. Reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder, reconhecendo o amor, reconhecendo a salvação em Jesus, reconhecendo a ação do Espírito Santo em mim, reconhecendo as dádivas de Deus, reconhecendo os dons espirituais, reconhecendo tudo aquilo que Ele me dá. Então é preciso uma vida de ação de graças. Vigiai, porque o inimigo quer te dar uma vida de murmurações. Assim nós terminamos esta mensagem, dizendo aos irmãos que precisamos vigiar. Eu peguei todos os lugares onde estava na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra vigiar, e onde daria para entender esta vigilância dessa forma. Todos os lugares. E fui olhando. Então entendi que precisamos vigiar quanto à volta do Senhor. E às vezes ela fala em vários textos, vigiai, vigiai, em relação à volta do Senhor. Então anotei, volta do Senhor. Precisamos vigiar para auxiliar aquele que sofre.
Precisamos vigiar contra as ações e ciladas do diabo. Precisamos vigiar contra as heresias. Vigiar para não perder a fé. E vigiar com ações de graça. Essas 6 vezes são, a meu ver, os 6 temas que Jesus linkou à vigilância. Nós não podemos perder isso. O inimigo anda ao derredor para tentar nos distrair, para tentar nos pegar, para tentar nos devorar. Mas nós precisamos, como soldados, estar vigilantes nessas coisas. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus para orarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É muito bom estarmos aqui, irmãos. A presença de Deus na reunião da igreja é algo muito certo, muito claro. Quando a gente perde a possibilidade de vir aos cultos, a gente começa a dar muito mais valor e desejo de estar no meio dos irmãos. É maravilhoso e às vezes, via de regra, a gente às vezes não percebe o quanto é maravilhoso até perder. Então, eu queria dizer para os irmãos que é muito bom estar aqui com os irmãos. É uma alegria imensa. Há um poder do Espírito Santo, há uma ação espiritual de Deus em meio à reunião da igreja. Sempre é assim. Quando a igreja se reúne, não é apenas uma reunião qualquer. É a reunião da igreja. E quando há a reunião da igreja, há no mundo espiritual o mover de Deus. Talvez você nem perceba. Você nem perceba. A gente nem percebe o quanto é bom o ar-condicionado até sair lá fora. Porque já se acostumou com aqui. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua presença, pela palavra do Senhor esta noite. Ajuda-nos a vigiar, Senhor, vigiar constantemente. Vigiar para, ó Deus, não cairmos, Senhor, nas heresias. Vigiar, Senhor, vigiar sem cessar. Vigiar, ó Deus, para mantermos a ação de graça sempre ao Senhor. Vigiar para não perdermos a fé. Vigiar, Senhor, em relação à volta do Senhor. Vigiar contra as ciladas do diabo. Vigiar para estar perceptível àquele que sofre ao nosso redor. Vigiar, Senhor. Ó Deus, age na nossa vida. Venha fortalecer a tua igreja a cada dia, que haja vigilância entre nós. Te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.